Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 29, porção Ahareimot, depois da morte dos filhos de Aharon. Essa porção vai concluir um assunto que iniciou-se há 4 porções atrás, desde lá da porção 26, porção Shemini, quando foi a inauguração do Mishkan. Vocês se lembram que no 8º dia do mês 1, Adonai fez descer fogo do céu consumindo os holocaustos, inaugurando assim o Mishkan. A partir daquele momento, pessoal, estava iniciada as operações do tabernáculo. Todos os dias, de forma contínua, inclusive nos Shabates, teria que ser ofertado 2 cordeiros como oferta de holocausto, oferta totalmente queimada. Um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. A gente viu que os filhos de Aharon, após a inauguração do Mishkan, pegou os incensários e foi para dentro do lugar santo, fazer algo que eles não podiam fazer. Adonai então fez descer fogo sobre eles e os matou. A partir desse momento, Adonai começou a falar sobre impurezas. E por quê, pessoal? Porque tudo isso são assuntos conectados. Tudo que Adonai vai falar nas próximas porções tem de alguma forma uma relação com o que fez os filhos de Aharon. O Eterno está utilizando da morte dos filhos de Aharon como exemplo para que o povo entenda a santidade do Mishkan. Ninguém pode comparecer no Mishkan de qualquer forma, de qualquer jeito, porque o Mishkan é algo santo. O Eterno então iniciou-se o assunto das impurezas. Ele falou sobre a impureza alimentar, falou sobre a impureza da mulher quando dá à luz, falou sobre a tsaraat, falou sobre a impureza do homem, do esperma, falou da impureza da relação sexual e falou também da impureza da mulher no seu período de nidá. Existem ainda várias impurezas que Adonai vai falar em porções vindouras. Mas o que Adonai está explicando para o povo, pessoal? Que existe vários tipos de impurezas e o povo, de certa forma, ia ficar impuro. Quando eles ficassem impuros, eles teriam que seguir essa regra, esse protocolo, esse hukim, esse regulamento de purificação. Porque se eles não fizessem essa purificação, eles iam, estando impuro, contaminar o Mishkan, e contaminando o Mishkan, certamente eles iam morrer. Mas na porção de hoje, pessoal, Adonai vai encerrar esse assunto, falando da morte dos filhos de Aharon. Ele vai explicar que mesmo o povo seguindo toda aquela regra, todo aquele regulamento de purificação para não contaminar o Mishkan, mesmo assim, de certa forma, o Mishkan seria contaminado. Ainda que eles tivessem todo o cuidado do mundo, mesmo assim o Mishkan seria contaminado. E o que fazer então, se contaminasse o Mishkan? É aí que Adonai vai instituir o Yom HaKippurim. Vocês vão entender hoje por que o Yom HaKippurim é chamado de Dia das Expiações, no plural. A gente geralmente fala Yom Kippur, mas no original é Yom HaKippurim, Dia das Expiações, no plural. Por quê? Vocês vão entender isso na porção de hoje. Então, Adonai, ele estabeleceu um dia santo durante o ano, um dia que fosse o dia mais santo de todos. O dia de Yom Kippur, pessoal, é o dia santo dos santos. Somente nesse dia, o sacerdote Aharon poderá adentrar no lugar santíssimo. Esse dia, Adonai estabeleceu justamente para isso, para fazer a purificação do tabernáculo e também a purificação do povo. A gente vai perceber que os sacrifícios que Aharon vai fazer para fazer purificação do tabernáculo, essa purificação vai começar de dentro para fora. Primeiro ele vai purificar o lugar santíssimo, depois vai purificar o lugar santo e por final vai purificar o altar. Então a purificação começa de dentro para fora, enquanto que a contaminação ela acontece de forma inversa. Porque os filhos de Israel impuros, eles iam fazer o seu sacrifício de purificação, de alguma forma ia contaminar o altar.
Essa contaminação do altar, de alguma forma, também entraria para o lugar santo e, consequentemente, também chegaria até o Santo dos Santos. Então perceba que a contaminação começa de fora para dentro, enquanto que a purificação é o inverso, de dentro para fora. Há um grande ensino aqui para nós. É necessário que a gente preste muita atenção no que nós vamos ler. Eu convido você a abrir o seu coração para que você possa ouvir a voz do Eterno. Só tem uma forma de você entender essa porção. Muitos mitos existem por trás dessa porção. Se a gente dá ouvido aos mitos, a gente não vai jamais entender o que essa porção vai dizer. Ela vai iniciar, pessoal, falando sobre o dia de Yom Kippur, sobre como Aharão deve fazer para poder entrar dentro do Mishkan. Essa porção terá ao todo 3 capítulos e também 80 pasuk, 80 versículos. Como sempre, a gente vai fazer um resumo, né? Nós vamos nos concentrar mais no primeiro capítulo, que vai falar sobre o dia de Yom Kippur, e também no último capítulo, onde vai falar sobre as relações sexuais ilícitas. Existem ensinos muito importantes para nós lá no último capítulo, capítulo 18. Então vamos iniciar a leitura, e antes eu quero mostrar para vocês quais serão os assuntos dessa porção. O primeiro assunto, claro, será o regulamento, o Hukim, de como Aharão deve proceder para adentrar no lugar santo. Então vai iniciar falando dos 2 bodes. Muito mito existe por trás desses 2 bodes. Eu convido você a esquecer tudo que você já ouviu. Vamos focar no que a Torá está dizendo, pessoal. Garanto para vocês que vocês hoje vão entender quem é esses 2 bodes, quem é Azazel, o que tudo isso significa. Mas você só vai entender isso se você esquecer as teorias. Se você continuar com as teorias na cabeça, você não vai entender jamais o que a Torá está dizendo. É o mesmo que acontece com o assunto dos filhos de Aharão. Perceba que a Torá está a 4 porções falando de assuntos relacionados com a morte dos filhos de Aharão. E mesmo assim, até hoje, mais de 3.000 anos depois, muitas pessoas não entendem o que os filhos de Aharão fez. Mas a Torá, pessoal, nos dá pista claríssima do que aconteceu, do que os filhos de Aharão fez. Nós só vamos entender se nós focar na Torá, deixando de lado as teorias. O próximo assunto dessa porção será o dia de Yom HaKippurim, né, e a revelação do Mashiach. Depois ela vai falar sobre estatutos e juízos, que é um assunto muito interessante. Hoje vocês vão entender com facilidade o que é estatuto, o que é juízo, o que é Hukim, o que é Mishpatim. Eu confesso para vocês, pessoal, que nunca me convenceu essa ideia de que Hukim é mandamento sem explicação. Porque eu vejo Hukims na Torá que são explicadas pelo Eterno. Então não é uma regra. Existe Hukims sem explicação? Sim, existe. Mas não é uma regra. A maioria dos Hukims são explicados. Inclusive, dentro dessa porção, eu vou mostrar para vocês vários regulamentos que são Hukims que Adonai explica. Então, o que na verdade é um Hukim? Hukim são regulamentos, pessoal. E Mishpatim? Mishpatim são juízos. Se a gente ler com atenção a Torá, a gente vai perceber que esses 2 sempre vai andar junto. Sempre o Eterno vai falar, ouça os meus estatutos e os meus juízos. Sempre vem primeiro os estatutos, que é os Hukims. Mas por quê? Porque os juízos se aplicam a partir dos Hukims. Como você vai aplicar um juízo sobre alguém se não existe um regulamento? Então percebe que estatutos são regulamentos, juízos são a justiça que será aplicada. A gente vai ver isso, por exemplo, nessa porção. O que vocês acham que aconteceu com os filhos de Aharão? Foi um Mishpatim. O Eterno foi quem aplicou o Mishpatim sobre eles. Por quê? Porque eles descumpriram o Hukim. Então, sempre que alguém descumpre um Hukim, o Eterno manda aplicar o Mishpatim. Tudo isso a gente vai entender com facilidade dentro dessa porção de hoje. E o outro assunto dessa porção será os ensinamentos das nações, que também são Hukims, e os ensinamentos do Eterno. O Eterno vai mostrar a diferença entre os Hukims dele e os Hukims das nações. E o último assunto dessa porção, pessoal, será o assunto de descobrir a nudez, que é a pior perversidade sexual que existe. A Torá, pessoal, ela separa os pecados sexuais. Para cada um, ela dá um nome. Por exemplo,
Para a Torá, prostituição é uma coisa, adultério é outra coisa e descobrir a nudez é outra coisa. De todos esses 3 tipos de pecado sexual, o pior de todos é esse daqui, descobrir a nudez. O que significa, na verdade, descobrir a nudez? É o tipo de pecado que na nossa língua é chamado de incesto, por exemplo. É o pior tipo de pecado sexual que existe. Então a gente vai ler isso no finalzinho da porção. Você vai entender o que realmente significa fornicação. Vamos então iniciar a leitura dessa porção. Vamos iniciar esse assunto tão interessante que é sobre os 2 bodes. E eu quero mais uma vez convidar você a deixar de lado as teorias. Abra o coração. Eu vou mostrar para vocês quem são esses 2 bodes, quem é Azazel, e vou provar para você que esses 2 bodes já veio, inclusive o bode que vai para o deserto. Ele já foi para o deserto, já cumpriu essa missão, essa profecia que está desenhado aqui na porção de hoje. Vamos então iniciar a leitura, onde Adonai vai explicar para Arão como é que ele vai fazer para adentrar nesse lugar santo no dia de Yom HaKippurim. Capítulo 16, a partir do verso 1, preste muita atenção no que está escrito aqui, pessoal. Adonai falou para Moshe depois da morte dos filhos de Arão, quando eles tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Então percebe que o Eterno está fazendo uma conexão com a morte dos filhos de Arão, dando uma pista para nós do que eles fizeram de errado. Isso está evidente no texto, tá, pessoal? Fale a seu irmão, Arão, que não venha a qualquer momento no lugar santo, além da cortina, diante da cobertura, ou seja, da tampa da arca, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Então veja só, Adonai está deixando claro aqui que não se pode jamais comparecer no lugar santo a qualquer dia. Somente o sumo sacerdote e somente num dia propício para isso ele poderá adentrar esse local. Eis como Arão entrará no lugar sagrado, com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Então perceba que isso aqui é um padrão, tá, pessoal? É uma regra. Sempre Arão vai oferecer como oferta pelo pecado um novilho e como oferta totalmente queimada um carneiro. Jamais Arão vai oferecer um bode em favor dele. Sempre será um novilho. Isso é um padrão. Mas quando que Arão vai fazer isso? Ele fez isso na inauguração do Mishkan e vai fazer isso todo Yom HaKippurim. Já o povo de Israel terá que oferecer um bode todo o início do mês. Arão não precisa fazer sacrifício por ele e pela casa dele todo o início do mês. Somente pelo povo de Israel. Em favor de Arão, em favor dos sacerdotes, só vai fazer sacrifício no dia de Yom HaKippurim. A não ser que o sacerdote cometa algum pecado, para escândalo do povo, como está lá na porção Vaikra, aí sim ele teria que oferecer um novilho. Mas tudo indica que isso nunca aconteceu. Somente no dia de Yom HaKippurim mesmo e também no dia da inauguração do Mishkan. Ele, o sacerdote, vestirá a roupa sagrada com os calções de linho sobre a carne, com um cinto de linho, o turbante de linho, ou seja, as roupas sagradas. Antes, claro, ele terá que banhar o seu corpo, tomar um banho para vestir essa roupa sagrada. Ele pegará da comunidade do povo de Israel 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. Então aqui já tem algo diferente de tudo. Qual é a diferença aqui? A diferença é que aqui é 2 bodes. Sempre será um padrão, tá, pessoal? Todo início de uma festa, todo início do mês, o povo de Israel terá que oferecer um bode. Já no dia de Yom HaKippurim, terá que ser 2 bodes. E por quê? A gente vai entender o que isso significa. A gente vai entender o porquê desses bodes. Primeira coisa que você deve tirar da cabeça, pessoal. Nada no tabernáculo pode ser associado com Hassatã. O tabernáculo é santo. Tudo que está no tabernáculo é santo. Há 4 porções o Eterno está explicando isso. Nada no tabernáculo pode ser associado com Hassatã. Então tire essa ideia maluca da cabeça de achar
que um bode aqui representa Hassatan. Jamais, isso é um absurdo pensar isso. Todos os animais que eram oferecidos no tabernáculo representa a obra do Mashiach, todos, inclusive esse bode que vai para o deserto. Eu vou mostrar isso para vocês dentro da escritura. Vamos continuar lendo. Arão apresentará o novilho, para oferta pelo pecado por si, e fará expiação por si e pela sua casa. Pegará os 2 bodes e porá diante de Adonai na entrada da tenda do encontro. Antes da gente continuar a leitura, pessoal, eu vou mostrar uma tabela para vocês com o holocausto contínuo. Veja só. Todo dia, de forma ininterrupta, tinha que ser ofertado 2 cordeiros como holocausto. Essa oferta é chamada de holocausto contínuo. Um cordeiro era oferecido pela manhã e um cordeiro pela tarde. Isso acontecia todos os dias dos meses, inclusive nas festas, inclusive no Shabat. No Shabat seria dobrado, teria a oferta especial do Shabat. Então, ao invés de ser um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde, seria 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros pela tarde. Tudo isso tem um significado, pessoal. Por que tinha que oferecer 2 cordeiros de forma ininterrupta todos os dias? O que esses 2 cordeiros significam? Eles representam as 2 tábuas da Torá. É uma forma do Eterno fazer eles se lembrar todos os dias das 2 tábuas da Torá. Esses 2 cordeirinhos também representam as 2 casas de Israel e também as 2 vindas do Mashiach. Futuramente eu vou mostrar para vocês as tabelas, como eram os sacrifícios de cada dia específico, principalmente os dias de festa. Por enquanto eu vou mostrar somente a oferta que era feita diariamente e também a oferta específica do dia de Yom HaKippurim. Então perceba que nos versos que a gente acabou de ler, o Eterno está falando de oferta específica do dia de Yom HaKippurim. Então, além desses 2 cordeiros aqui, que teria que ser feito como oferta de holocausto contínuo, aí vai fazer a oferta de Yom HaKippurim, que é uma oferta específica do dia de Yom Kippur, que a gente acabou de ler. Vamos para o próximo slide para vocês entenderem. No dia de Yom HaKippurim, pessoal, seria ofertado 5 animais. Arão vai ofertar um novilho pelo seu pecado e um carneiro como oferta queimada. Esse é um padrão, sempre o sacerdote vai fazer esse sacrifício aqui, principalmente quando for Yom Kippur, Já o povo de Israel vai oferecer 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta de elevação. Perceba que aqui é o mesmo padrão do dia da inauguração do Mishkan. Vamos ver como foi a inauguração do Mishkan. Está em Vaikra capítulo 9. Arão ofereceu um novilho como oferta pelo seu pecado e um carneiro como oferta de elevação. Exatamente o que Adonai está pedindo, pessoal, no dia de Yom Kippur. Perceba que esse é um padrão, jamais pode ser modificado esse padrão aqui. A diferença está aqui, pessoal, com respeito ao povo de Israel. No dia da inauguração do Mishkan foi ofertado um bode. Já no dia de Yom HaKippurim será oferecido 2 bodes. A gente vai entender o que tudo isso significa. Perceba que no dia de Yom Kippur não tem oferta pacífica. Por quê, pessoal? Todas as festas têm oferta pacífica. Somente no dia de Yom Kippur que não tem, porque esse dia é um dia de jejum absoluto. A oferta pacífica era consumida pelos ofertantes, então não tinha por que eles ofertar uma oferta pacífica no dia de Yom HaKippurim. Então perceba que no dia da inauguração do Mishkan foi ofertado 7 animais. 5 em favor do povo e 2 em favor de Arão. Eu expliquei isso para vocês já na porção da inauguração do Mishkan, porção Shemini. Futuramente, pessoal, eu vou mostrar para vocês quais eram os sacrifícios, por exemplo, de Pessa, qual eram os sacrifícios de Sukkot, quais eram os sacrifícios de Shavuot. Cada festa tem o seu sacrifício específico. Vamos voltar para a porção. A seguir, Arão lançará sorte pelos 2 bodes. Um será para Adonai e o outro para Azazel. Então veja só, Arão vai pedir do povo de Israel 2 bodes. Esses 2 bodes terá que ser perfeito. Eles seriam iguaizinhos, os 2. E Arão ia fazer um sorteio.
Um seria sorteado para Adonai e o outro seria para Azazel. Quem seria esse Azazel, pessoal? Azazel não é o bode. O bode seria apresentado para Azazel. Já já você vai entender quem é Azazel e quem é o bode. E eu vou mostrar que isso já aconteceu. Aharão vai apresentar o bode, cuja sorte cair para Adonai, e vai oferecer ele como oferta pelo pecado. Já o outro bode, cuja sorte cair para Azazel, será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação e será enviado ao deserto para Azazel. Então perceba, pessoal, que esse bode que vai para o deserto tem uma função, tem uma missão. Qual é a missão dele? Fazer expiação. Vocês se lembram que na porção passada o Eterno falou sobre a purificação da Tsaraat, sobre duas pombas. Uma pomba era morta, o sangue dessa pomba que era imolada era passada na outra, e aquela outra viva voava com o sangue da que morreu. Tudo aquilo lá, pessoal, é o mesmo que está acontecendo aqui. Por que uma pomba viva era solta levando o sangue da que morreu sobre ela? Aquela pomba estava anunciando, estava testemunhando que foi feito purificação, que foi feito expiação. É o mesmo que vai acontecer aqui. Esse bode que vai para o deserto, ele vai testemunhar para Azazel que existe um sacrifício de expiação e existe um sacrifício de purificação. A função desse bode que vai para o deserto é testemunhar que Adonai providenciou uma purificação, que Adonai providenciou uma expiação. Tudo isso a gente vai entender ainda conforme a gente avançar na leitura. Percebe que são dois bodes, né, pessoal? Veja que lá na porção de número 41, a porção Pinhas vai falar novamente desses dois bodes. Veja o que está escrito lá. Bamidbar, capítulo 29, verso 11, diz assim: também um bode como oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação. Então percebe que são dois bodes. Um é como oferta pelo pecado e o outro para fazer expiação. É o mesmo que acontecia com aquelas duas pombinhas quando era feita a purificação da Tsaraat. Então preste muita atenção, pessoal, de como será esse processo, e eu vou mostrar para vocês que tudo isso já aconteceu literalmente. Preste atenção. Aharão apresentará o novilho da oferta pelo pecado por si mesmo e fará expiação por si e por sua casa. Matará o novilho da oferta pelo pecado por si mesmo. Ou seja, o novilho é expiação para Aharão e para a casa dele. Ele vai pegar um incensário cheio de brasas do altar, na presença de Adonai, e com as mãos cheias de incenso aromático. Esse incenso aromático é composto de 3 especiarias. A gente viu isso na porção Terumá. E levará para dentro da cortina. Aharão vai colocar o incenso sobre o fogo, né, diante de Adonai, para que a nuvem do incenso, ou seja, para que a fumaça do incenso cubra a tampa da arca do testemunho, para que ele não morra. Então perceba que Aharão não pode olhar para cima da tampa. Essa tampa é tão santa, pessoal, que se Aharão olhasse para ela, Aharão morreria. Então, para que Aharão não morra, ele teria que fazer fumaça com esse incenso. Essa tampa ia ficar embaçada, para ele não ver literalmente a tampa, né? Se Aharão não fizesse isso daqui, com certeza ele morreria. Então Aharão vai pegar um pouco do sangue do novilho, que ele matou, né, pelo pecado dele, e vai aspergir com o dedo sobre a tampa da arca, na direção leste. E também diante da cobertura, ou seja, na frente da arca, ele vai aspergir um pouco de sangue com o dedo 7 vezes. Tudo isso tem significado, tá, pessoal? Depois dele fazer isso aqui com o novilho, ele vai agora pegar o bode em favor do povo. Preste muita atenção, pessoal. Em seguida, ele vai matar o bode da oferta pelo pecado a favor do povo, levará o seu sangue para dentro da cortina e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre e também diante da cobertura da arca. Assim, preste muita atenção por que tem que fazer isso, pessoal.
É aqui que está o segredo de tudo, que as pessoas às vezes não se atentam. Assim ele fará expiação, preste atenção, pelo lugar sagrado, por causa das impurezas do povo de Israel e por causa das suas transgressões, todos os seus pecados. E fará o mesmo pela tenda do encontro que está ali com eles, bem no meio das suas impurezas. Então percebe que o sangue desse bode que vai morrer será para purificar, primeiro, o lugar santíssimo, o lugar sagrado, onde está as 10 palavras. Mas como pode aquele local estar contaminado, pessoal? Está impuro. Tudo isso é um desenho que Adonai está fazendo. A gente precisa nos atentar para isso. Em seguida, Aarão vai purificar a tenda do encontro. Então perceba que a purificação começa de dentro para fora, como eu falei no início. A contaminação começa de fora para dentro. Já a purificação de dentro para fora. Isso é um ensino para nossas vidas. Você tem que se imaginar como você sendo o Mishkan, como você sendo o tabernáculo. No verso 17 continua: ninguém poderá se apresentar na tenda do encontro desde o momento em que ele, o Aarão, entrar no lugar sagrado para fazer expiação, até quando sair, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel. Depois disso, irá ao altar que está diante de Adonai. Agora ele vai no altar que está lá fora, pessoal, no altar que está no pátio, e fará expiação por ele. Pegará um pouco do sangue do novilho, um pouco do sangue do bode, e porá em todos os chifres do altar. Ele vai aspergir com o dedo um pouco do sangue sobre o altar 7 vezes. Assim, ele vai purificar e separar das impurezas do povo de Israel. Percebe, pessoal, que o altar estava contaminado com as impurezas dos filhos de Israel. Essa impureza do altar foi para dentro do lugar santo e do lugar santo foi também para o lugar santíssimo. Por isso que tem que fazer essa purificação todo dia 10 do mês 7. É o dia das purificações, o dia de Yom HaKippurim. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Quando tiver terminado a expiação pelo lugar sagrado, veja só, de dentro para fora, lugar sagrado, pela tenda do encontro e pelo altar, agora sim ele vai apresentar o bode vivo. Então, antes da gente falar do bode vivo, vocês precisam entender isso aqui, pessoal. Aarão, ele entrava no lugar santo para fazer expiação, primeiro, do lugar sagrado, que é o local onde está a Arca da Aliança. Segundo, pela tenda do encontro. Terceiro, pelo altar. Então, vamos focar aqui um pouquinho. Você tem que entender que nós somos o Mishkan, nós somos o verdadeiro tabernáculo. O que Adonai está desenhando aqui? Que a nossa consagração começa de onde? De dentro para fora. Imagina que você é um tabernáculo. Aonde fica o lugar sagrado em você? Qual é o lugar sagrado dentro de você, pessoal? O seu coração. E qual é a tenda do encontro em você? O seu corpo. E aonde é o altar em você, pessoal? O altar é as nossas obras. Então, veja o desenho que Adonai está fazendo aqui. Eu sou um tabernáculo, eu sou um Mishkan. O meu coração é o local onde deve estar as 10 palavras, é o lugar sagrado. O meu corpo é a tenda do encontro e as minhas obras é o altar. É por isso que os apóstolos falam que nós devemos oferecer sacrifícios vivos diante do Eterno. E o que é os nossos sacrifícios para Adonai? As nossas obras. Quando você cumpre os mandamentos, quando você faz tzedakah, quando você obedece a Adonai, você está oferecendo sacrifícios para Adonai. As nossas obras são consideradas como um sacrifício diante do altar. Está entendendo, pessoal? Adonai está desenhando isso. Aonde que começa a contaminação do nosso Mishkan, que é o nosso corpo? Começa o contrário. Começa de fora para dentro. É através das nossas obras que nós vamos contaminar o nosso corpo. E é através das nossas obras que nós vamos profanar também o nosso coração.
Tudo isso Adonai está desenhando aqui. Então perceba uma coisa. Qual era a missão do sangue desse bode que ia ser morto? Purificar esses 3 locais aqui que eu mostrei para vocês, que é um desenho também do nosso corpo. Após Arão fazer, né, a consagração de tudo isso daqui, é que ele vai pegar o bode, o outro bode que vai ficar vivo. Veja só. Vai pôr as mãos sobre a cabeça desse bode e vai confessar sobre ele as transgressões, os crimes, os pecados do povo de Israel, e porá sobre a cabeça do bode e o levará ao deserto, com um homem designado para esse propósito. Então agora a gente vai entender, pessoal, quem que é esse bode, quem que é Azazel, o que significa cada um desses bodes. Vocês precisam entender que o Eterno está mostrando algo de 2 ângulos. Ele mostrou primeiro a contaminação do tabernáculo de fora para dentro, e agora está mostrando a purificação de dentro para fora. Esses 2 bodes, pessoal, representam a mesma pessoa, representam o mesmo personagem. Nós estivemos celebrando a festa de Pessa, né, onde nós vimos que o Machia é o nosso cordeiro de Pessa, e agora a gente está estudando sobre o bode de Yom Kippur. Quem que é o bode de Yom Kippur, pessoal? É o Machia. Mas qual dos bodes é o Machia? Os 2. Adonai aqui está mostrando 2 ângulos da mesma moeda. Ele está mostrando o lado inverso. Aqui na porção, Adonai está mostrando primeiro o bode que vai ser morto, para depois mostrar o bode que vai para o deserto. Mas na realidade é o contrário, tá, pessoal? Você tem que inverter. Primeiro o bode vai para o deserto, e eu vou mostrar para vocês que isso já aconteceu, e depois o bode vai ser morto, tratando-se do mesmo bode. Adonai está usando 2 bodes para desenhar o ministério do Machia. O bode na Torá representa príncipe. Sempre sacrifício em favor do povo de Israel será um bode, porque Israel é o príncipe de Adonai. Não queira jamais associar esse bode com Hassatã. Isso é um absurdo, pessoal. Tudo no tabernáculo é santo. Tudo que se utiliza em relação ao Mishkan é algo santo. Adonai está mostrando isso para nós desde a inauguração do Mishkan. Então veja só, o bode levará embora todas as transgressões deles para um lugar isolado, e esse homem deixará o bode no deserto. Ou seja, tem um homem que vai levar esse bode para o deserto. Eu vou mostrar para vocês quando isso aconteceu, tá, pessoal? Por que esse bode tem que ir para o deserto? Ele vai ser apresentado para Azazel. Quem que é Azazel, pessoal? Azazel é uma figura de Hassatã. Eu não estou falando isso por causa do livro de Enoque, porque para mim o livro de Enoque é uma farsa. O fato de dizer que o livro de Enoque foi escrito por Enoque, por si só já é uma farsa, tá, pessoal? Porque a escrita à mão só passou a existir depois da Torre de Babel. Então qualquer escrita que venha antes da Torre de Babel é uma farsa. É uma pena que as pessoas não prestem atenção nisso, né? Não existe escrita antes do dilúvio, nem antes da Torre de Babel. Então, alguém escreveu o livro de Enoque e, para dar crédito a esse livro, colocou como se fosse Enoque que tivesse escrito. Ou seja, é uma farsa muito mal feita, né? A pessoa poderia ser sincera e dizer, ó, eu estou escrevendo esse livro baseado na história de Enoque. Aí é uma coisa. Agora dizer que Enoque escreveu por si só, eu já descarto o livro, porque é uma farsa. Existem muitas verdades dentro do livro de Enoque, com certeza. Mas existe também muito mito, muito ocultismo, algo que a Torá nos proíbe categoricamente de se envolver, de pesquisar, né, de estudar. Não podemos jamais ir atrás de algo oculto, de algo místico. E o livro de Enoque tem muito sobre isso, tá, pessoal? Muito ocultismo, então cuidado com esses livros. Não coloque esses livros em paralelo com a Torá, querendo entender a Torá usando esses livros. Não faça isso. A própria Escritura Sagrada nos dá uma pista de quem é Azazel. Azazel, sem dúvida, é uma figura de Hassatã. Mas quem é o bode que vai ser apresentado para Azazel? É o Machia, pessoal. Mas por que o Machia tinha que ser apresentado para Azazel? O Machia só poderia começar o seu ministério depois dele ser apresentado para Azazel com todos os pecados de Israel. O mesmo que aquela pomba fazia voando, né,
com o sangue da pomba que foi morta, testemunhando que houve purificação, que houve expiação. Da mesma forma, o Mashiach, ele tinha que primeiro ir para o deserto, ser apresentado para Azazel, testemunhando para Azazel que o povo de Israel teria uma expiação, teria uma purificação. Azazel tinha a missão de tentar convencer o Mashiach a desistir dessa ideia. Tudo isso está desenhado, pessoal, dentro dessa porção. Eu vou ler para vocês. Primeiro, pessoal, vamos voltar aqui para a gente depois ver o bode no deserto. Eu vou mostrar que isso já aconteceu. Qual era o primeiro local que deveria ser consagrado pelo sangue daquele bode que ia ser morto? Lugar sagrado, que é uma figura das 10 palavras que deve estar no nosso coração. Qual era o segundo local que seria purificado com o sangue daquele primeiro bode? A tenda do encontro, que é uma referência ao nosso corpo. E o terceiro local que seria purificado, o altar, que representa as nossas obras. Agora eu vou mostrar para você que Hassatan, que é Azazel, seguiu à risca essa linha aqui, pessoal. Ele foi tentar o Mashiach usando exatamente essa ordem. Primeiro ele tentou profanar o lugar sagrado, depois ele tentou profanar a tenda do encontro e por fim ele tentou profanar o altar. Tudo isso está registrado nos escritos nazarenos. Vamos ler agora. Preste muita atenção. Talvez vocês nunca tinham visto isso. Vamos ler em Mateus, pessoal. Antes, eu quero lembrar vocês o seguinte. A gente leu que o sacerdote tinha que pôr a mão sobre a cabeça do bode, confessar sobre ele os pecados de Israel, para que esse bode fosse enviado para o deserto. Tudo isso aconteceu com Mashiach, pessoal. Mas como? Vocês se lembram que quando o Mashiach tinha 30 anos, ele foi até João Batista. João Batista era um sacerdote, vocês não podem se esquecer disso. O que Yeshua foi fazer diante de João Batista? Fazer a sua imersão. O Yohanan não entendeu muito como pode o Mashiach querer fazer imersão, porque o batismo, a imersão, é o símbolo de arrependimento. Do que o Mashiach estava se arrependendo? O Mashiach estava cumprindo tudo isso que nós estamos lendo nessa porção, pessoal. Quando o Mashiach desce nas águas, ele está assumindo sobre ele os pecados de todo o povo de Israel. É como se ele estivesse demonstrando que ele ia assumir sobre ele os pecados que ele não tem. Ele não tinha por que descer ali nas águas. Tudo isso é simbólico. Então o Mashiach foi imergido. Quando ele saiu das águas, para onde que ele foi? Para o deserto. Quem que levou ele para o deserto? O Urua de Adonai. Veja que isso está desenhado lá na porção que nós estamos lendo. Que um homem, que é uma figura desse Urua, não estou dizendo que o Urua é um homem, é apenas uma figura, pessoal. Um homem tinha que levar aquele bode para ser apresentado para Azazel, e eu vou mostrar para vocês agora que tudo isso aconteceu na vida do Mashiach. Vamos ler em Mateus capítulo 4. A seguir, depois do batismo, foi Yeshua levado pelo Urua para o deserto. Está vendo aqui, cumprindo o papel lá do bode? Para ser tentado pelo diabo, que é o Azazel. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, preste atenção. O tentador, que é o Azazel, aproximou-se e disse: Se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras, eu marquei em vermelho, estas pedras aqui é um símbolo do que, pessoal? Das 10 palavras, do lugar sagrado. Do Santo dos Santos, aonde ficavam as 10 palavras. Mas o Hassatan está propondo para o Mashiach pegar outras pedras e transformar em pão. Se o Mashiach fizesse isso, ele estaria profanando as 10 palavras. E Yeshua, porém, respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Elohim. Ou seja, falando aqui das 10 palavras. Então perceba, pessoal, Hassatan, que é uma figura desse Azazel, ele está seguindo à risca a ordem da purificação no dia de Yom HaKippurim. Qual era a ordem? Primeiro se purificava o lugar sagrado. Então percebe que Hassatan vai tentar o Mashiach justamente com aquilo que representa o lugar sagrado, ou seja, as 10 palavras.
Agora eu pergunto para você, qual será? Com certeza eu apostaria 1000 contra 1 e a próxima tentativa de Hasatan seria com certeza tentar profanar a tenda, pessoal. Ele vai seguir a linha, vai seguir a regra que Adonai está mostrando para nós na porção que estamos estudando. Vamos ver qual será agora a próxima tentativa. Ele tentou profanar o lugar sagrado, não conseguiu, agora vai tentar profanar a tenda do encontro, veja só. No verso 5, então o diabo, que é, o Azazel, levou o Machia até a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, pessoal, uma figura da tenda do encontro. O templo representa justamente isso, representa a tenda do encontro. O nosso corpo é o templo do Eterno. Faz tempo que a gente está estudando isso. Então veja só, ele levou o Machia até lá e disse: se tu és o filho de Elohim, atira-te abaixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordem para que te guarde. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeça. Então o Machia disse: está escrito: não tentarás Adonai teu Elohim. Então perceba, pessoal, muitas pessoas lêem essa história aqui, relacionado à tentação do Machia, mas elas nunca fizeram ideia que isso daqui é um cumprimento de algo que está na Torá, que nós estamos estudando hoje, na porção de hoje. Hasatan tentou primeiro profanar as 10 palavras, que é uma figura da tenda do encontro, que é uma figura do lugar sagrado. Agora ele tentou profanar o segundo local que seria purificado com o sangue do bode, que é a tenda do encontro. O templo representa a tenda do encontro. Ele tentou, se deu mal, Ele então vai para outra tentativa. Agora eu pergunto para você, qual tentativa você acha que ele vai fazer agora? O que ele vai tentar profanar agora, pessoal? Ele já tentou profanar o lugar sagrado, que é uma figura das 10 palavras, tentou profanar a tenda do encontro, que é uma figura do templo, e agora ele vai tentar profanar, com toda certeza absoluta, o altar. Vamos ler agora o próximo verso. Levou ainda o diabo, que é Azazel, a um monte alto. Veja que monte é uma figura do altar, pessoal. E mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse para o Machia: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Yeshua ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Adonai teu Elohim adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram os mensageiros de Elohim e o serviram. Então percebe que o diabo, pessoal, tentou o Machia em 3 coisas. Ele tinha essa missão. Os dois aqui têm uma missão. O Machia tinha uma missão de se apresentar para Azazel como sendo aquele que ia ser a purificação e a expiação do povo de Israel. E Azazel tinha a missão de tentar convencer o Machia a não fazer isso. Tentar convencer o Machia a profanar ao invés de purificar o tabernáculo. Está entendendo, pessoal? Por isso que a primeira tentativa de Hasatan foi que o Machia profanasse o lugar sagrado, uma figura das 10 palavras. A segunda tentativa foi que o Machia profanasse a tenda do encontro, com a figura do templo. E por final, ele tentou fazer o Machia profanar o altar, pedindo que o Machia adorasse ele. Percebe que o altar é o símbolo de adoração, representa nossas obras, aquilo que nós fazemos. Então, tudo que nós estamos estudando na porção de hoje estava desenhado e se cumpriu literalmente. O bode que foi para o deserto é o Machia, e o bode que terá o seu sangue derramado também é o Machia. Adonai está mostrando o lado inverso. Ele está mostrando isso desde o início da porção. Aliás, desde a porção Shemini, quando Adonai está mostrando que a impureza vem de fora para dentro, e a purificação terá que ser feita o contrário, de dentro para fora. Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido tudo isso que eu mostrei para vocês, e que vocês tirem da cabeça essa ideia maluca que o bode representa Hasatan. Pelo contrário, o bode é o Machia, Azazel sim representa Hasatan. E tudo isso já se cumpriu literalmente, estava desenhado na porção que nós estamos estudando. Vamos voltar agora para a leitura da porção.
Após fazer tudo isso, né, após Arão confessar o pecado do povo sobre o bode, então Arão deverá tirar as suas roupas sagradas, que ele vestiu para entrar no lugar sagrado, e deixará ali. Em seguida, ele vai tomar um banho em um lugar sagrado, vai vestir outras roupas para apresentar a oferta queimada, né, que é a oferta de elevação, fazendo assim expiação por si mesmo e pelo povo. Ele vai queimar a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver levado o bode para Azazel deverá lavar suas roupas, tomar um banho, e assim ele poderá retornar para o acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para dentro do lugar sagrado, serão levados para fora do acampamento e serão totalmente queimados. A pessoa que os queimar deverá lavar as suas roupas, tomar um banho, depois disso poderá retornar para o acampamento. Agora preste atenção aqui, pessoal. Adonai vai explicar quando que será isso. Eu já adiantei para vocês que é no dia de Yom Kippurim, mas a Torá vai declarar isso a partir do verso 29. Diz assim: isto será um rucat, ou seja, um regulamento permanente para vocês. No 10º dia do 7º mês, tanto o natural quanto o estrangeiro que vive entre vocês deve afligir as vossas almas, e não realizarão nenhum tipo de trabalho. Então será um dia de jejum completo. Todo o povo que estivesse habitando em Israel deveria fazer esse jejum. Isso é um rucat, é um regulamento. Agora eu pergunto, e se o povo não cumprisse esse rucat? Se eles não cumprissem esse regulamento, pessoal, então o Eterno ia aplicar o mispat. E qual seria o mispat? Adonai diz que aquele que não cumprisse com esse regulamento seria eliminado do povo de Israel. Então perceba que eliminar a pessoa do povo era o mispat, era a justiça a ser aplicada para aquele que desobedecesse esse rucat, esse regulamento de afligir as almas, né, no dia 10 do mês 7. Pois neste dia fará expiação sobre vocês, para que vocês sejam puros de todos os seus pecados. Diante de Adonai serão purificados. Será um Shabat de descanso absoluto para vocês. Vocês vão afligir a vossa alma novamente. E este é um rucat, um regulamento permanente. Qual é o regulamento aqui, pessoal? Afligir a alma. Aquele que não cumprir com esse rucat, com esse regulamento, Adonai então vai aplicar sobre ele o mispat. O Kohen, o sacerdote ungido e consagrado para ser sacerdote no lugar do seu pai, que está falando dos sucessores de Arão, eles deverão vestir a roupa de linho, a roupa sagrada, para fazer expiação pelo lugar sagrado, pela tenda do encontro, pelo altar e também para fazer expiação pelos Kohanins e por toda a comunidade. Então perceba por que é dia das expiações no plural, pessoal. Por que no plural, pessoal? Porque seria feita expiação primeiro, como eu já mostrei para vocês, sobre o lugar sagrado, depois sobre a tenda do encontro, depois sobre o altar, depois sobre os sacerdotes e depois sobre o povo de Israel. Por isso que é chamado, Yom Kippurim, dia das expiações. É feito expiações tanto pelo povo como pelos sacerdotes e também pelo tabernáculo. Novamente, Adonai vai repetir, dizendo que isso é um rucat, ou seja, dizendo que esse é um regulamento. Diz assim: este é o regulamento permanente para vocês. Faça expiação por todos os pecados do povo de Israel, uma vez no ano. E Moshe fez como Adonai ordenou. Assim finalizou esse capítulo 16, que é um capítulo recheado de mitos, mas eu espero que vocês tenham entendido, não tem mito nenhum aqui. Tudo que nós leu era uma profecia de algo que já se cumpriu literalmente na vida do nosso Mashiach. Vocês entenderam por que Adonai santificou o 10º dia do mês 7? Porque esse é o dia santo dos santos. É o dia em que era feita a purificação das purificações. Nesse dia era feita a purificação tanto dos sacerdotes como do povo e principalmente do tabernáculo, que ficava impuro devido às impurezas dos filhos de Israel.
Agora, pessoal, a gente vai para o próximo capítulo, né? A gente vai ver apenas alguns versos do capítulo 17 e a gente vai finalizar no capítulo 18, onde nós vamos falar sobre os pecados sexuais. Vai criar capítulo 17. Nesse capítulo, pessoal, a gente vai ler 2 ruquins e 2 mispatins como introdução para a gente entrar no capítulo 18. O que eu quero definir com vocês e o que eu quero entender com vocês? O que realmente é ruquim, o que realmente é mispatim? Nessa porção, a palavra rucat vai aparecer 9 vezes e a palavra mispat vai aparecer 3 vezes, que é de onde vem a palavra ruquim e mispatim. A Torá ela é constituída desses 2 princípios, ruquins e mispatins, ou seja, estatutos e juízos. Mas o que na verdade é estatuto, o que na verdade é juízo? Vamos entender isso, pessoal. O que eu vou falar para vocês agora difere da maioria das interpretações. Eu respeito as pessoas que interpretam diferente, mas eu não vejo lógica nenhuma em dizer que ruquim é mandamento sem explicação. Porque a Torá, pessoal, nos mostra centenas de ruquins, de rucats, que têm explicação. Então, o que na verdade é um ruquim? A palavra rucat significa regulamento. A palavra ruquim significa regulamentos, no plural. Então, o que define os mandamentos do Eterno como sendo um ruquim? É o fato dele ser um regulamento, pessoal. Simplesmente isso. Não importa se ele tem explicação, não importa se ele não tem explicação, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, isso não vai mudar em nada. Ele vai ser sempre ruquim porque ele é um regulamento. O que define a palavra ruquim é isso, regulamento. Existe alguns que não têm explicação? Sim, existe, mas isso não é uma regra. Bom, se ruquim significa regulamentos, e a palavra mispat? O que significa mispatim? Como que eu vou saber se um mandamento faz parte dos ruquins ou do mispatim? Pessoal, a palavra mispat significa juízo. A palavra mispatim, juízos. O que vai definir um mandamento como sendo mispat é o caráter desse mandamento. Se ele tiver algo a ver com justiça, ele é um mispat, independente se você entende ou não, independente se é um mandamento grande ou não, isso não vai mudar em nada. Eu vou te dar um exemplo. Não coloque tropeço no caminho do cego. Isso é um mispat, por quê? Porque tem a ver com justiça. Não amaldiçoe o surdo. É um mispatim, por quê? Tem a ver com justiça. Ajude o necessitado. É um mispatim, porque tem a ver com justiça. Não oprime o estrangeiro, pessoal. Isso é um mispatim porque tem a ver com justiça. Então, todo mandamento que tem a ver com justiça, ele será um mispat, independente se Adonai explicou ou não, independente se é um mandamento lógico ou não. Todos os mandamentos sem explicação são ruquins? Nem sempre, pessoal. Existe mandamento sem explicação na Torá que é um mispat. Não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. A maioria das pessoas vão dizer que esse é um ruquim porque não tem explicação, mas está errado. Esse mandamento é um mispat, tanto é que ele está dentro da porção mispatim. Por que esse mandamento é um mispat? Porque tem a ver com justiça. Imagina você matar um carneirinho e cozinhar esse carneirinho no leite da sua mãe. O Eterno considera isso como sendo cruel. Então, por isso ele estabeleceu esse mandamento, que as pessoas pensam que é um ruquim, mas não é um ruquim, ele é um mispatim, tá, pessoal? Ele está dentro da porção mispatim, ele tem a ver com justiça. Não é o fato de Adonai não ter explicado que vai fazer desse mandamento um ruquim. Os mandamentos sem explicação, que são ruquins, né, na maioria das vezes. Se Adonai tivesse explicado eles deixariam de ser ruquim? Não, pessoal, não deixaria. Ele seria ruquim da mesma forma, tanto faz Adonai explicar ou não, eles é ruquim. Por quê? Porque é regulamento. Todo regulamento faz parte dos ruquins. E agora a palavra mispatim. O que significa? Como eu falei, justiça e juízo. Quando alguém descumpre um mandamento e a Torá manda punir essa pessoa, essa punição também é um mispatim, pessoal, é um juízo sendo aplicado. Vamos ler isso para vocês entenderem. Vaikra capítulo 17, verso 1 diz assim: Adonai disse para Moshe: fale para Arão e seus filhos e todo o povo de Israel e diga o que Adonai ordena.
Quando alguém dos filhos de Israel matar um boi, ou um cordeiro, ou uma cabra, dentro ou fora do acampamento, e não levar o sangue desse animal para o altar que está na tenda do encontro, ele será culpado do sangue e essa pessoa será eliminada do seu povo. Perceba, pessoal, aqui tem um Hukim e um Mispatim. Qual é o Hukim? A partir do momento que o tabernáculo foi inaugurado, está proibido sacrifícios fora do tabernáculo. Esse é um Hukim, é um regulamento. Mas se alguém descumprir esse Hukim, teria que se aplicar o Mispatim. E qual é o Mispatim? Eliminar essa pessoa do meio do povo. Está entendendo o que é Hukim, o que é Mispatim? Hukim é regulamento, Mispatim é justiça e juízo. Punir alguém porque transgrediu o mandamento é chamado também na Torá de Mishpatim. No verso 10, pessoal, do capítulo 17, vai falar um outro Hukim, um outro regulamento que tem explicação. É um Hukim, mas tem explicação. Veja o que está escrito aqui. Quando alguém da comunidade de Israel ou dos estrangeiros que vive com vocês comer algum tipo de sangue, eu me porei contra essa pessoa que comer sangue e a eliminarei do povo. Então veja só, não pode comer sangue. Isso é o quê? É um Hukim, é um regulamento. Ele é um Hukim por quê, pessoal? Porque Adonai não explicou? Ele é um Hukim porque ele é um regulamento. E Adonai explica esse regulamento. Veja o que Adonai vai dizer no próximo verso, no verso 11. Pois toda a vida está no sangue, e eu concedi a vocês sobre o altar, para fazer expiação para si mesmo. Pois este é o sangue que realiza a expiação pela vida. Então o Eterno está explicando por que não pode comer sangue, e esse mandamento é um Hukim. Então percebe que existe vários Hukims que têm explicação. Não é pelo fato de ter alguns que não têm explicação que isso é uma regra. Existem Hukims que têm explicação e existem Hukims que não têm explicação. Mas o que define o mandamento como um Hukim não é o fato de ter explicação ou não ter explicação. O que define o mandamento como um Hukim é o fato dele ser um regulamento. Já o que define outro mandamento como um Mishpatim é o fato dele ter a ver com justiça, com juízo. Simplesmente isso, tá, pessoal? Então o que Adonai está falando aqui no verso 10 e no verso 11? Ele está falando também um Hukim e um Mishpatim. O Hukim é que não pode comer sangue, e o Mishpatim é que ele vai eliminar essa pessoa do meio do povo. Quem vai aplicar esse Mishpatim? O próprio Adonai. Então o que vocês acham que aconteceu com os filhos de Aharão? O Eterno estabeleceu, pessoal, regulamentos de como seria o serviço dos sacerdotes. O que os filhos de Aharão fez? Eles transgrediu o Hukim, eles transgrediu os regulamentos. Pelo fato deles transgredir o regulamento, Adonai aplicou o Mishpat, aplicou o juízo. Está entendendo o que é Mishpat? Está entendendo o que é Hukim? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Agora entendido isso, a gente pode ir para o capítulo 18, que vai falar sobre Hukims. Veja só. Existe a interpretação de que Hukims são mandamentos pequenos. Sim, existe Hukims que são mandamentos pequenos, mas existe Hukims que são mandamentos grandes, que é o que a gente vai ler agora. Os mandamentos que estão no capítulo 18 são Hukims, pessoal. E Adonai diz que aqueles que transgredir esses mandamentos serão punidos de morte. Então veja a gravidade desses regulamentos, e são Hukims. Vamos então agora para o capítulo 18 de Vaikra. O tema para esse capítulo, pessoal, é a vida através da obediência. Adonai vai dizer que os seus regulamentos e os seus mishpatim são tão importantes que o homem que obedecer viverá por eles. Então vamos ler com atenção esse capítulo 18 para vocês entenderem o que é realmente Hukim, o que é realmente mishpatim. Vaikra 18, verso 1. Adonai disse para Moshe: fala ao povo de Israel e diga: eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Quando Adonai cita essa frase aqui, pessoal, é porque ele está chamando muita atenção do povo. Verso 3. Não participe das atividades encontradas na terra do Egito, aonde vocês viviam, e nem participa das atividades da terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Nem tampouco viva nos seus rukats, regulamentos, pessoal. Então veja que
Canaã tem regulamentos. E esses regulamentos de Canaã são regulamentos sem explicação? O que é Rucat são regulamentos. Mas que regulamentos são esses que Adonai está chamando a atenção do povo dele para eles não participar? Vamos continuar lendo que a gente vai entender. Preste atenção no que está escrito aqui no verso 4, pessoal. Adonai diz assim: obedeça meus juízos, mispates, e meus regulamentos, Rucat, e viva de acordo com eles, pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Olha o verso 5. Guarde os meus Rucats e os meus juízos. Se alguém as cumprir o quê? Os Rucats e os juízos, terá vida por intermédio deles. Eu sou Adonai. Preste muita atenção aqui, pessoal. No verso 4, o Eterno fez algo fora de padrão da Escritura. Sempre vai aparecer primeiro a palavra estatutos, depois a palavra juízos. Mas aqui o Eterno inverteu. Ele colocou a palavra juízos e depois a palavra regulamentos. Já no verso 5, parece que ele corrigiu o que estava aparentemente errado no verso 4. Ele diz assim: guarda os meus regulamentos e os meus juízos. Se o Eterno tivesse errado aqui no verso 4 e corrigido no verso 5, por que ele não mandou Moshe apagar esse verso 4? Percebe, pessoal, que tudo que está escrito no verso 4 estava escrito no verso 5, só que de forma invertida. Isso não é um erro, tá, pessoal? Isso não é por acaso. Adonai está chamando a nossa atenção aqui. Toda vez que você lê na Escritura que a palavra mispat aparece na frente da palavra Rucat, você precisa colocar um óculos, colocar uma lupa, porque existe um segredo aí. Adonai está fazendo algo fora do padrão. É como se ele estivesse colocando os carros na frente dos bois. Mas por que ele fez isso? O que Adonai quer chamar tanta atenção aqui, pessoal? Adonai está chamando a atenção para os regulamentos que ele vai falar a partir de agora. O que ele quer que as pessoas entendam que os regulamentos que ele vai dar agora é tão importante que não só o cumprimento deles, como também o juízo, a punição de quem não cumprir esses mandamentos deve ser aplicada. Porque às vezes as pessoas pensam assim: bom, eu não vou fazer isso, né? Eu vou obedecer os mandamentos, mas eu não tenho nada a ver com o meu próximo. Se ele descumprir esse mandamento, é problema dele. Adonai aqui está chamando a atenção, pessoal. Ele está querendo que o seu povo entenda que não somente o povo deve cumprir esse regulamento, como também deve aplicar o mispat, ou seja, o juízo sobre a vida daquele que descumprir esses regulamentos. São uns regulamentos tão grandes, tão sérios, que aqueles que descumprir precisam ser punidos. Nesse capítulo 18, o Eterno vai falar apenas os regulamentos. E esses regulamentos serão repetidos todos no capítulo 20. Só que no capítulo 20, o Eterno vai acrescentar junto com o regulamento o mispat, ou seja, o juízo. Todos esses mandamentos que Adonai vai falar a partir de agora são mandamentos que aqueles que descumprir deverá ser punido de morte, pessoal. O juízo deve ser severo para aqueles que descumprir esses rucat aqui. Então perceba, chamar esses ruquins aqui de mandamentos pequenos não tem lógica nenhuma. Como pode Adonai mandar punir de morte alguém que descumpre um mandamento pequeno? Porque esses mandamentos que a gente vai ler são ruquins, não são mispatins, são ruquins. Mispatim é o juízo que vai ser aplicado na vida daqueles que desobedecer esses mandamentos. Então vamos ler agora com atenção que mandamentos são esses. Por que Adonai está chamando tanta atenção para esses regulamentos? Verso 6, pessoal, vai falar sobre a relação sexual abominável. Diz assim: nenhum de vocês se aproximará de um parente próximo para ter relação sexual. Eu sou Adonai. Então isso aqui é um regulamento, tá, pessoal? Não se relacione sexualmente com seu pai, nem com sua mãe. Ela é sua mãe. Não se relacione sexualmente com ela. Então aqui aparece essa palavra aqui, ó. Tegalê ervat, que na maioria das traduções vai estar como essa palavra em vermelho, tá, pessoal? Na maioria das traduções vai estar como descobrir a nudez. Esse é o pior pecado sexual que existe, tá, pessoal? A Torá, ela chama alguns pecados sexuais de prostituição, outros de adultério e outros de
Tegale ervat, que é descobrir a nudez. Isso daqui é o mesmo que o incesto, né? Que a gente entende como incesto. O que Adonai quer dizer aqui, pessoal? Preste atenção aqui, pessoal. Isso daqui é um regulamento e Adonai está explicando. Não pode ter relação com sua mãe, por quê? Porque ela é sua mãe. Não tenha relação sexual com a mulher do seu pai. Ela é a mulher do seu pai. Veja que Adonai fala e ainda explica por que não pode. Isso daqui é um regulamento, tá, pessoal? Isso é Hukim, não é Mishpatim. Mishpatim será a punição que será aplicada para aquele que descumprir esse Hukim aqui. No verso 9 ele diz: não tenha relação com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, nascida em casa ou em outro lugar. Não se relacione com ela, né? É a palavra tegale ervat, não descubra a nudez dela. Relação sexual com o irmão, com pai, com tio, com parente próximo é algo abominável e a Torá chama isso de tegale ervat. Por que Adonai chama assim, pessoal, esse pecado? Adonai está querendo dar um destaque na gravidade desse pecado. Por exemplo, quando um homem tem a relação sexual com uma mulher casada, é um adultério, ok? Mas quando a mulher é casada com seu irmão ou com seu pai, aí há um agravante a mais. Então o Eterno vai chamar isso não de adultério, ele vai chamar isso de tegale ervat, que é traduzido como descobrir a nudez. Não se relacione sexualmente com a irmã do seu pai, pois ela é parente próxima de seu pai. Veja, Adonai está explicando por quê. Não tenha relação com a irmã de sua mãe, ela é parente da sua mãe. Verso 15. Não se relacione com sua nora, pois ela é a mulher do seu filho. Então, aqui Adonai coloca essa palavra, pessoal. Tegale ervat, não descubra a nudez. Então, isso é algo abominável. O Eterno abomina esse tipo de pecado sexual. Ele chega ao ponto de colocar isso pior do que a prostituição. Verso 16. Não se relacione sexualmente com a mulher do seu irmão, pois ela é mulher do seu irmão. Não tenha relação sexual com uma mulher e com sua filha, nem com a filha de seu filho, nem com a filha de sua filha. Eles são parente próximo dela, seria isso uma vergonha. No verso 19, Adonai vai falar da mulher no estado de nidade. Diz assim, ó, não se aproxime de uma mulher para ter relação com ela quando ela está no seu período de impureza, ou seja, no seu período de nidá. Tudo isso daqui, pessoal, são Hukim, são regulamentos. No capítulo 18, Adonai está dando apenas os regulamentos. No capítulo 20, ele vai repetir todos esses regulamentos e junto com os regulamentos, ele vai dar o mispat, ou seja, o juízo que deve ser aplicado na vida daqueles que transgridem esses regulamentos aqui. Verso 20. Não tenha relação sexual com a mulher do seu próximo, tornando assim impuro com ela. Isso daqui é o quê? Aqui é um adultério, mas é um pecado também digno de morte. Todos esses pecados que Adonai está citando aqui no capítulo 18 são pecados que deverá ser punido com morte, deverá ser punido com juízo severo. Por isso que Adonai no início citou primeiro a palavra mishpat. Primeiro ele citou a palavra juízo, pessoal. As pessoas que transgredir esses mandamentos aqui, esses regulamentos, devem ser punidos severamente com o juízo. E o juízo é o quê? Pena de morte para esses pecados aqui. É só vocês ler o capítulo 20, que vai estar na próxima porção, né? Se Adonai permitir, a gente vai ler. Veja o verso 23. Não tenha relação sexual com nenhum tipo de animal, tornando-se assim impuro com ele. E nenhuma mulher tenha relação com um animal, pois isso seria uma perversão. Percebe que aqui Adonai não está dando, né, a punição que deve ser aplicada. Isso vai acontecer lá no capítulo 20. Ele vai repetir esse mandamento e vai citar a punição que devia ser dada. Então perceba, pessoal, que Adonai está citando aqui os regulamentos, os Hukins. Então, dizer que os Hukins são mandamentos pequenos não faz o mínimo sentido. Existe sim alguns Hukins que são pequenos, mas não é uma regra. Esses mandamentos que a gente está lendo aqui são Hukins. E eles são tão sérios que Adonai manda punir de morte aqueles que transgredir esses Hukins. Não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois todas as nações que eu expulso de diante de vocês se macularam com ela. Veja só, Adonai está dizendo que
o povo de Canaã, que habita na terra para onde ele está levando o seu povo, eles cometem essas transgressões aqui. E por esse motivo a terra estava vomitando os seus moradores. E Adonai deixa claro para o seu povo: se vocês fizerem isso, a terra vai vomitar também vocês. Por isso que ele vai dizer no verso 26: contudo, guarde os meus regulamentos e juízos, e não pratique nenhum desses atos repugnantes, nem o natural, nem o estrangeiro que vive com vocês. Pois o povo da terra, o povo que habitava lá, cometeu todas essas abominações, e a terra está maculada. Então entenda, pessoal. Nesse capítulo 18, que a gente leu de forma resumida, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todos esses mandamentos que Adonai está dando aqui são regulamentos, e são regulamentos que Adonai mandou punir com juízo severo, ou seja, punir com mispate severo, que era a pena de morte. Aqui Adonai está falando sobre o pai ter relação com a filha, está falando de irmão ter relação com irmã. Ele vai falar de homem ter relação com homem, é algo abominável. O Eterno diz que se isso acontecesse na terra de Israel, deveria ser punido de morte. O homem que tiver relação sexual com um animal, a mulher que tiver relação sexual com um animal, isso vai considerado abominável, e Adonai manda punir de morte quem fazer isso. Se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que quando um homem tem relação sexual com a mulher do seu irmão, por exemplo, a Torá não vai chamar isso de adultério. Ela vai chamar isso de tegalé ervat, ou seja, de descobrir a nudez. É uma forma da Torá colocar um agravante a mais. O adultério é um pecado passivo de morte, segundo a Torá. Mas se esse adultério for com a mulher do pai ou com a mulher do irmão, a Torá põe um agravante a mais. Por isso que ela chama de tegalé ervat. Então eu espero que vocês tenham entendido o que realmente é Hukim, o que realmente é Mishpatim. No capítulo 20, Adonai vai repetir tudo isso aqui que a gente leu. E lá no capítulo 20, o Eterno vai acrescentar os Mishpatins, ou seja, os julgamentos que devem ser aplicados na vida daqueles que cometer essas transgressões aqui. Então entenda, pessoal, Hukins é regulamentos, tanto faz ter explicação como não ter, não vai alterar em nada. Todo regulamento é Hukim. E todo mandamento que tem a ver com justiça e com juízo é Mishpatim, não importa se você entenda, se você não entenda, se Adonai explicou ou não explicou, não vai fazer diferença nenhuma, ele vai continuar sendo Mishpat. Desde que seja um mandamento que tem como alvo a justiça, é um Mishpat. Todo mandamento que tem como alvo regulamento, ele é um Hukim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existem alguns mandamentos que são ao mesmo tempo Hukins e Mishpatins? Sim, pessoal, existe. Quais deles? As festas. Adonai chama as suas festas tanto de Hukins como de Mishpatins. As 10 palavras também, os 10 mandamentos. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 5 de Devarim, que Moshe vai falar para o povo prestar atenção, que ele vai falar os estatutos e os juízos. E ele vai falar o quê? As 10 palavras. Então, os 10 mandamentos é um representante tanto dos Hukins como dos Mishpatins. Porque as 10 palavras, os 10 mandamentos, além de ser mandamentos que têm a ver com justiça, são também regulamentos. Por isso, eles são considerados como Hukins e Mishpatins. Esse capítulo 18 que a gente acabou de ler já é tipo uma introdução, uma preparação para a próxima porção, que é a porção Kadosh, pessoal, a porção Santos. Na porção Kadoshim, Adonai vai repetir todos esses mandamentos que a gente acabou de ler. Então, se Adonai permitir, no próximo Shabat, a gente vai estudar com atenção a porção Kadoshim e vamos tentar entender o que é realmente ser santo. O que nós devemos fazer para ser considerado santo diante de Adonai. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Adonai veish merecha Ya'eh Adonai panav
והוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.